noite para o pessoal do Brasil. Nós temos hoje aqui o prazer, né, estamos gravando a Gláucia Lemos, a Cloud Advocate do Rio de Janeiro. Ela trabalha com a parte de JavaScript na Microsoft. Moro na Austrália, moro em Melbourne, também trabalho na Microsoft como Open Source, consultor de Open Source na Microsoft aqui na Austrália. Nós temos também o Fernando, que está nos ajudando aqui no blog do Geretar. O Fernando mora em Adelaide e também trabalha com essa parte de DevOps. E quero passar a bola para a Gláucia, onde ela vai falar um pouquinho da história dela, um pouquinho sobre o que é a nuvem da Microsoft, a Azure, e também falar para a gente de Node.js e arquitetura serverless, né, que hoje é o boom do momento, né, a tecnologia de ponta. Gláucia, tudo com você. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada a todos. Obrigada, Jorge. Obrigado, Fernando, pela breve introdução. Obrigada pela oportunidade também oferecida. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco do que é o Azure de fato, né? Então, o Azure ele é um conjunto cada vez maior de serviços de nuvem que tem a finalidade de ajudar as organizações a enfrentar os seus desafios de negócio. Nós podemos ver isso claramente agora, nessa questão da pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, onde empresas onde tinham suas infraestruturas locais estão vendo a necessidade de migrarem para o serviço de nuvem. Eles estão vendo a necessidade de haver essa mudança. Eu estava até conversando hoje com a minha mãe, que na verdade, sempre depois de um período ou pós-pandêmico ou pós-guerra, o mundo ele sofre uma revolução, né? Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, depois da Guerra Mundial, que foi depois de 1919, o mundo passou por uma revolução industrial, onde as pessoas elas tinham que deixar de trabalhar manualmente para poder, de fato, aí, começar a se adaptar com a industrialização de seus serviços e a robotização desses serviços. Então, as pessoas tiveram que alterarem, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viu uma grande mudança de países se unirem a fim de não acontecer mais uma guerra daquele grande escopo. E agora, com a pandemia, a gente vê uma revolução tecnológica, onde a gente vê pessoas que nunca, jamais pensariam em usar, por exemplo, como a minha mãe, que já tem quase 70 anos, uma pessoa que está tendo que efetuar pagamentos em aplicativos e está tendo que usar serviços de nuvem para poder facilitar a sua vida. E hoje a gente vê justamente isso. Eu estava até falando agora mais cedo com a minha mãe sobre isso, que na verdade a revolução tecnológica ela não aconteceu com o bug do milênio, né, que é o boom do milênio que a gente chama, né? Na verdade, a revolução tecnológica ela está acontecendo esse ano, em 2020, por conta de um problema, né? Então eu não sei se vocês concordam com esse pensamento, Jorge, Fernando, se quiserem também, a gente pode estar trocando esse tipo de pensamento ou perguntas que eu posso estar jogando para vocês jogarem também o pensamento de vocês, mas eu noto isso, uma mudança de paradigma no mundo pós-pandêmico, vai ser essa revolução tecnológica, no caso, a gente chama de tecnologia 3.0, né? Gláucia, Então, com certeza. Com certeza. E a gente pode fazer essa conversa um pouquinho rapidinho também, né, com o Fernando e comigo. E se alguém quiser do grupo rapidamente falar alguma coisa, mas assim, é perfeito isso aí. Assim, a gente está vendo uma mudança grande, não tem volta. Aqui na Austrália também está acontecendo. Algumas empresas não vão mais voltar, né, para o dia a dia dele. Então, algumas empresas já decidiram fechar o escritório, inclusive, e agora praticamente diminuir a quantidade né, de assentos que eles têm no escritório, porque a maioria, metade pelo menos, vai trabalhar de casa. E assim, vão existir várias mudanças daqui para frente. A gente tem que estar preparado, né? Então a nuvem vai isso. crescer agora, assim, do dia para a noite, né? Um dado que foi dado internamente, mas isso acho que foi liberado até publicamente, acho que não tem nenhum problema eu dizer isso. Por exemplo, os serviços de nuvem aqui dentro da Microsoft nesse período pandêmico, eles cresceram em torno de 775%. Isso identifica que as pessoas não estavam adaptadas a usar os serviços de nuvem e estão sentindo a necessidade, estão vendo a facilidade de passar esses serviços locais para a nuvem e estão vendo e enxergando que não é tão caro, acaba sendo até mais
simples, escalável e dinâmico. Então, eu acho que essa é a grande mudança que a gente vai passar. Eu estava até comentando isso com a minha mãe, que isso com certeza vai entrar nos livros de história, daqui a uns 3, 4, 10 anos, que na verdade a revolução tecnológica a gente não sofreu em 2000, sofreu agora, estamos sofrendo agora em 2020. Bom, e a questão do Azure é que você tem essa liberdade de criar, gerenciar, implantar aplicações em uma enorme rede global usando suas ferramentas e estruturas favoritas. Então, você pode, por exemplo, hospedar uma aplicação sua num servidor aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na África do Sul, que agora nós temos um servidor lá na África do Sul, até mesmo aí na Austrália. Enfim, isso não demanda, por exemplo, né? Há um tempo atrás, se eu precisava aumentar o número de servidores, que eu digo, aquelas máquinas físicas, eu tinha que antigamente fazer o quê? Eu tinha que comprar uma máquina, configurar essa máquina, instalar um servidor nessa máquina, demandar uma pessoa para poder fazer essa instalação. Hoje você não tem necessidade de ter esse tipo de gasto. Você pode simplesmente migrar toda a sua aplicação para a nuvem de uma maneira muito simples, usando aí os serviços de nuvem. Entre eles, nós temos aí também a AWS, temos o Google Cloud, o Alibaba, mas aqui dentro da Microsoft a gente usa o Azure, ou Azure, para quem gosta de falar. O Azure, ou Azure, ele tem mais de 100 serviços. Entre eles, né, para a área de JavaScript, nós temos aí, depois eu posso estar mandando o link para vocês. Pessoal, de vez em quando eu vou mutar meu microfone porque eu tô com uma crise pré-asmática. Então, depois dessa pandemia, eu não sei se eu peguei o coronavírus, porque eu não tive a oportunidade de fazer o teste, porque está em falta aqui no Brasil. Mas provavelmente vou ter que fazer semana que vem. Então, volte e meia, eu já tô tossindo já há 2 meses. Já tomei antibiótico, já de tudo, mas não tá adiantando. Aí, de vez em quando, eu vou estar parando para mutar ou beber uma água, Sem porque eu tô problema. tossindo demais. Mas, assim, voltando ao tema do Azure e voltada para JavaScript, há outro ponto que eu gosto muito de desmistificar a respeito do Azure. Muitas vezes as pessoas acabam linkando a plataforma de nuvem da Microsoft, o Azure, com o .NET. Talvez porque as pessoas pensam que o Azure ou o Azure só é adotado só para a linguagem .NET, e na verdade não. Ela aceitava em qualquer linguagem, se não me engano, menos o Elixir, tá? Ou seja, eu posso implementar serviços de nuvem usando linguagens tais como Java, C Sharp, Python, JavaScript, TypeScript, F Sharp, Ruby, PHP, C Sharp, enfim, há milhares de linguagens aí que você pode estar adotando e estar usando os serviços do Azure, independente do seu conceito ou esfera de arquitetura do seu projeto dentro da empresa. Na questão do JavaScript, dentre mais de 100 serviços que nós temos aqui dentro, a gente pode estar usando aí o JavaScript para serviços cognitivos da Microsoft, AI, IoT, bots, serverless, para web apps, para containers, para dockerização, para bancos não relacionais, que no nosso caso a gente aqui usa o Cosmos DB, aplicativos web estáticos, a qual nós tivemos um lançamento essa semana do produto novo, que é o SWA, que eu tenho a felicidade de dizer que eu fiz parte do engajamento desse produto até o seu lançamento junto com o time de produtos. Então, assim, a gente tem várias soluções dentro do serviço do Azure que a gente pode estar adotando dentro do Node.js ou até mesmo do JavaScript. Um deles que eu gostaria de falar com vocês, eu estou olhando para cá porque o slide está desse lado aqui da câmera, mas de vez em quando eu vou estar olhando aqui para vocês para poder estar conversando. E um desses serviços que a Microsoft usa é o Azure Functions. Então, a gente vai entender um pouquinho hoje o que seria arquitetura serverless, por que é importante a gente comentar sobre esse tema, porque muitas vezes
quando existem esses buzzwords do momento, por exemplo, né, um buzzword do momento agora na internet, na área de desenvolvimento, é com respeito ao Dino, né? Mas se eu entrar no detalhe aqui a respeito desse questionamento, eu vou estar indo fora, mas eu quero dizer assim que quando surge uma palavra nova dentro da área de tecnologia, as pessoas sentem a necessidade de aprender e querer mudar. Mas às vezes também não há necessidade de fazer essa mudança. Então, a minha palestra sempre eu tendo a falar sobre essas linguagens muito hypadas. Ah, porque eu preciso aprender Golang porque tá todo mundo aprendendo Golang. Tá, mas será que dentro da sua empresa você usa o Golang? Será que é importante você usar ela? Não que ela seja ruim. Eu mesmo, particularmente, estou estudando ela e estou amando o Golang. Só estou em fall in love com ela. Mas, assim, entender a necessidade, de fato, se você precisa, de fato, adotar aquela nova stack, que é muito hypada, ou que tem um buzzword muito forte ali entre os desenvolvedores, o time de arquitetura, e adotar o que for melhor para todo mundo. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre APIs escaláveis com o JS e arquitetura serverless. Novamente, vou me apresentar aqui, eu me chamo Glaucia Lemos, sou Cloud Advocate pela Microsoft, trabalho de nível global, mas com enfoque no Brasil e na América Latina, mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar de maneira global, tanto que de 15 de dezembro para cá, eu entrei justamente nesse time de JavaScript dentro do Cloud Advocacy, justamente para trabalhar de uma maneira mais global. Dentro do Cloud Advocacy, nós temos Cloud Advocates de DevOps, Cloud Advocates de Python, de Rust, de JavaScript, de Node.js, que no caso é o meu time. Nós temos um time de Cloud Advocates de IT Pro. Nós temos um time de Cloud Advocates de OS, de Open Source. Então, assim, é uma estrutura organizacional aqui dentro muito grande. Então, meu enfoque aqui dentro da Microsoft é justamente esse: trabalhar no time de cloud advocacy dentro da área de JavaScript, Node.js e TypeScript. Quem quiser me seguir, às vezes, de vez em quando, eu faço live em code, mas devido a esse problema da tosse, eu já estou há mais ou menos um mês e uma semana sem poder fazer. Pretendo voltar daqui a 10 dias para poder voltar a fazer live, porque para fazer live eu preciso me comunicar e ficar parando toda hora para ficar tossindo, isso não pode soar positivamente para a comunidade, falar, oh, pô, ela não está se tratando, ela não tá botando o trabalho à frente da saúde dela, então isso não pode soar positivamente, então por isso que eu não estou fazendo por enquanto live coach, só estou gerando conteúdos escritos, mas acredito que na primeira ou segunda semana de junho já devo estar voltando a fazer live code, e a forma que eu me comunico com a comunidade ativamente é através do Twitter, do LinkedIn, tá? Então quem quiser me seguir, de vez em quando eu posto uns livros gratuitos, algumas dicas também, alguns vídeos interessantes. Posso começar com a apresentação aqui? Pode começar, pode começar. Só tem Awesome. uma pergunta do Sim. Caio. Perguntou, se não fosse a situação global do momento, qual seria o momento propício para evoluirmos digitalmente? Segundo o Bill Gates, ele falava muito do ano de 2025, né? Onde os carros, a gente começaria a ver com os nossos próprios olhos carros, como é que se fala? Que é uma tendência também no futuro, são aqueles Autônomos. carros não dirigíveis, isso, que são controlados por um computador e a pessoa só vai ficar ali sem mexer no volante. Ele disse que isso daí seria a chegada de uma revolução tecnológica. Mas com essa questão da pandemia, como aconteceu de uma forma repentina, isso que eu estou falando para vocês aqui, isso é um pensamento meu, tá? É porque se vocês têm o costume de estudar história, se vocês verem toda a guerra, todo. Alô? Então, se depender dos carros Eu autônomos, estou falando aqui com a minha mãe. Ah, tá. já Vai lá, temos, Fernando. já temos o carro autônomo do Tesla dirigindo sozinho. Temos outras empresas que estão tentando criar o próprio carro, como a Uber e etc. Mas o carro da Tesla já é uma realidade. Digamos, ele é semi-autônomo. Eles pedem
o motorista está prestando atenção enquanto o carro dirige sozinho, mas uma hora vai liberar para funcionar totalmente autônomo. Ele já é capaz de dirigir autônomo, mas ainda não é 100% seguro. É verdade. O carro autônomo acho que está próximo, a tecnologia já existe, né? Essa pandemia atrasou um pouco a coisa aí, segurou a economia global toda, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas essas tecnologias de ponta já estão disponíveis, né? Então, no Brasil se fala muito da transformação digital, eu acho que a gente estava na frente da tecnologia digital, eu acho, na transformação com a parte de Sim, banco alguns anos atrás. Eu acho que a gente começou a ficar um pouquinho para trás agora, mas em termos de transformação digital, que eu vejo quando eu saí do Brasil em 2006, eu posso falar a vocês que nós estávamos na frente de todo mundo em termos, né, o que veio daquela estabilização da economia no passado, a parte de banco no Brasil era muito forte. E houve uma estagnação, né, principalmente nos bancos públicos também, de tecnologia, né? Por exemplo, a segurança de banco no Brasil é muito forte, né? Na Austrália não está ainda nem próximo da parte, porque nós precisamos toda a segurança. Mas, assim, tem muitas áreas que vão e eu acho que agora, assim, esqueço as previsões antigas, entendeu? Eu acho sim, que agora, sim, a pandemia aconteceu, entendeu? Se não fosse a pandemia, não existe essa opção. A pandemia aconteceu e isso mudou a trajetória da história. sim. E essa transformação agora não é quando vai ser, é agora. Já está É. acontecendo. Acho que é Não, isso aí a resposta mesmo. não, por isso que eu até tenho comentado bastante nas últimas lives que eu tenho participado, que agora é o momento daquelas pessoas que nunca tiveram contato com cloud computing aprenderem, porque você vai ser uma pessoa diferenciada no mercado. Então, independente se você vai seguir para a área de mobile, de front-end, back-end, gente, aprendam pelo menos os conceitos básicos. O que é nuvem, o que é servidor na nuvem, como proteger, criar proteção de aplicações na nuvem. Inclusive, depois eu vou estar passando para vocês vários links de plataformas onde vocês podem aprender isso de uma maneira totalmente gratuita através da Microsoft e agora através do novo canal que a gente inaugurou essa semana, que é o Learn TV. Bom, vamos começar a falar agora sobre o tema especificamente. Então vamos falar aqui, o serverless, o buzzword do momento, porque muito tem se falado sobre a arquitetura serverless. Então vamos lá. Então, afinal, o que seria serverless? Então, geralmente, quando a gente procura por uma definição de uma palavra na área de tecnologia, a gente tende a buscar justamente a Wikipedia. Então, a Wikipedia, ela nos dá a seguinte definição. Que serverless é a computação serverless é um modelo de execução de computação em nuvem, na qual o provedor de nuvem executa o servidor e gerencia dinamicamente a alocação de recursos da máquina. Eu não gosto muito dessa explicação deixa eu só pegar aqui. Beleza. Eu não gosto muito dessa definição que é dada no Wikipedia, porque ela é um pouco confusa. Mas conforme a gente for passando aqui por essa palestra, vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Tanto que quando eu li essa definição na Wikipedia, eu não curti tanto que eu coloquei aqui até o meme da Nazaré, tipo, meio confusa essa explicação, né? Então, nada melhor do que a gente usar imagens para descrever o que de fato, para a gente entender um pouquinho melhor o que seria essa arquitetura serverless. Eu não sei, acho que eu estou lidando com estudantes, não é, o Jorge? Isso. Quando a gente está gravando, você vai ter um público aberto, mas nós temos Sim. aqui, né, estudantes da Escola Técnica de Recife e faixa 16, 17 anos. Estão fazendo curso de sistemas, né, desenvolvimento de sistemas, estão aprendendo essa parte, mas nuvem eu acho que ainda está um pouco mais na frente e a oportunidade de que eles aprenderem em conseguir emprego antes até de terminar uma universidade, né? Então, não, eu pergunto porque, por exemplo, vocês, no caso assim como o Fernando, você
sabe que, tipo, há 10 anos atrás era muito usado a tal da arquitetura monolítica, ou aquela arquitetura three-tier pie, né? Onde você tinha tudo ali acoplado, um sistema totalmente acoplado. Por exemplo, a área de back-end, front-end e a base de dados toda num único projeto. Hoje, com a questão do microserviços, a gente vê a coisa um pouco mais desacoplada. Você vê que os conceitos de Solid, isso a faculdade ensina, não sei em que período que eu estou falando com as pessoas aqui, mas geralmente o Solid ele é uma matéria que é dada a partir do quarto, quinto período da faculdade. Então, assim, os conceitos de Solid acabam se tornaram cada vez mais dinâmicas, né, por conta dessa separação de responsabilidade. A gente vê ali, por exemplo, equipes somente de front, que não se interligam com as equipes de back-end, as equipes de back-end que não se integram ali, não se metem, por assim dizer, no trabalho do pessoal do banco de dados. Então a gente vê cada equipe trabalhando dentro do seu contexto ali. E com a questão do microserviços, a gente vê isso basicamente usando aí demasiadamente uma arquitetura de serverless. Porque quando você precisa, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui, o Mercado Livre, né? O Mercado Livre é uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil. Deixa eu só pegar uma bala de gengibre, enquanto isso vocês vão conversando, assim já melhora a minha tosse aqui. Só um minutinho, já volto só. Vamos dar uma visão geral daqui, que é microserviço. Posso dar uma geral aqui só, também, Fernando? Se você quiser falar. Pessoal, é até uma coisa interessante aqui, que eu já tenho conversado com alguns aqui. Então, para quem não, às vezes não sei se tem a tradução direta para o português, mas o front-end, a front-end normalmente é a pessoa que faz a parte de JavaScript, a parte de HTML, né, a parte de estilos, né, de CSS, né, o CSS do HTML. Então, essa pessoa que faz o design, a gente chama de front-end. Né? O back-end, hoje em dia, é mais aquela pessoa que faz a API, né? A API REST, que é uma chamada que você faz. E essas coisas são tipo que desconectadas hoje, front-end, back-end. No passado era tudo junto. Talvez vocês ainda estejam aprendendo tudo junto, mas quando a gente fala aplicação nativa da cloud, né? Cloud native, a gente está falando de coisas que são separadas. Então, eu coloco o HTML aqui, eu coloco a API em algum outro local, eu faço a hospedagem, pode ser até em locais diferentes. E tem o banco de dados também, né? Que é todo gerenciado pela própria nuvem. Então, essa aqui que a Glaucia está falando, assim, alguém já me perguntou deles, Glaucia, essa diferença de front-end e back-end, eu estava dando uma explicaçãozinha para eles aí. Isso, o front-end é a parte bonita do site, por assim dizer. Antigamente era só isso, mas atualmente ele acaba sendo tão importante quanto o back-end, porque você integra essas APIs do back-end justamente no front. Então, por exemplo, quando você abre ali um site do login da página de login do Mercado Livre, você vê ali um front-end, né? Então, quando você coloca o seu login e a sua senha, aquilo ali com certeza é uma API que está conectando com algum front, que eu não sei qual é a arquitetura que o Mercado Livre está adotando ali, e se comunica com o back-end. Então, cada time trabalha separadamente. Antigamente, como bem falado aqui pelo Jorge, antigamente existia aquele conceito do famoso full stack. Eu sou contra, sempre fui contra, nunca concordei. Que a pessoa ela não consegue dominar do front até o back-end. Pode acontecer de você conseguir fazer alguma coisa dos dois lados, mas você sempre vai pecar, você vai fazer muito melhor de um lado do que do outro. Então, por isso que eu digo que é muito importante a pessoa, quando chegar a partir do quarto período, ela já começa a já ter uma definição do que ela quer ser. Eu defini se ela quer trabalhar com back-end, se quer trabalhar com front-end, se quer trabalhar com data science, com database, DevOps, IT Pro, Cloud Computing. Então, assim, é muito importante. Mas voltando ao conceito aqui de
arquitetura serverless, vamos imaginar um Black Friday, por exemplo, né? Geralmente, um Black Friday, ele começa as suas promoções a partir da meia-noite. Tem empresas que levam um ano inteiro para alavancar suas vendas, as suas vendas justamente nesse período. Então, eu já vi equipes, não vou citar o nome, equipes trabalhando o ano inteiro justamente para chegar nesse período do Black Friday. Porque sabe que a demanda de venda e o retorno que a empresa vai ter é muito grande. Aí vamos supor, você, usuário, eu tenho uma conta no Mercado Livre, eu, Glaucia Lemos. Espero o ano inteiro para comprar aquela televisão 4K maravilhosa de 69 polegadas, nem sei se existe. E eu quero comprar aquela televisão no Black Friday porque eu tenho certeza que ela vai ser vendida ali numa promoção muito legal durante o Black Friday. Aí você tenta se conectar usando o login e sua senha aí num e-commerce da vida, não vou citar nomes até para poder não deixar deselegante a informação, e não consegue fazer o login. Aí eu vou fazer um questionamento aqui para vocês. Vocês, como usuário, que esperou o ano inteiro, guardou aquele dinheiro o ano inteiro, quer comprar uma televisão dentro daquele e-commerce A, um exemplo, vou citar aqui o nome do e-commerce, se chama A Coisinha, um exemplo. Aí a Coisinha não consegue entrar para fazer o login, para fazer aquela compra. Será que vocês vão voltar a realizar a compra dentro dessa plataforma? Com certeza que não. Com certeza aquela plataforma já vai perder a clientela. Não é verdade? Já vão migrar para concorrente, sei lá, um e-commerce concorrente, o B. Nossa, né? O Matheus já falou aqui, não voltaria. Acho que ninguém não voltaria, né? Não é verdade? Então, o que eles fazem para poder o sistema não cair, para o sistema não deflagrar, para o sistema não ter esse tipo de perda? Então, em vez de criar ou comprar máquinas para demandar para poder resolver esse tipo de situação, então muitas das vezes, porque aquele bloco de código ele tem blocos de código que tratam justamente essas regras de negócio. Então, a parte de login ali, com certeza, deve ter uma API que liga com o front-end e liga com o back. Então, quando o back bate lá na infra e não está na nuvem, é isso que vai acontecer. Aí você vai ter que comprar uma máquina de última hora para resolver o problema, você já perdeu dinheiro, você vai ter que demandar gente, às vezes, de madrugada para resolver esse problema. Mas vamos supor que você tenha essa arquitetura na nuvem, né? Então, não necessariamente você vai precisar comprar uma máquina física, não vai precisar demandar uma pessoa para sair de casa até a empresa para resolver esse problema. Basta você simplesmente mudar, alterar a escalabilidade desses servidores lógicos, por assim dizer, que estão na nuvem, que o seu problema já estará resolvido. Ah, mas a demanda do meu site é maior entre meia-noite e 6 horas. Então, vou ter que deixar essa demanda sempre lá em cima, né? Que é o famoso scale-out. Não necessariamente. Aí entra a questão do Pay as you go, que eu vou estar explicando mais à frente. Então, eu posso botar o meu servidor com total de volume num período onde eu tenho uma maior demanda de acesso num site, que no caso, no período de Black Friday, a gente sabe que é sempre de meia-noite até as 8 horas da manhã, e naquele período de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, ou sei lá, vai depender muito da análise de arquitetura daquele projeto ou da situação que está demandando ali, eu posso diminuir essa lógica, ou às vezes nem pagar nada por aquele uso. Então, assim, para vocês verem que eu não precisei comprar uma máquina, não precisei contratar pessoas para resolver um problema de última hora, não precisei pagar uma hora extra ou deslocar um funcionário de última hora para resolver esse problema e, principalmente, não deixar o cliente final triste, porque é uma experiência péssima que você dá se você tenta lograr um serviço que não funciona.
Então, por isso que tem se falado bastante de arquiteturas serverless, para justamente as pessoas pegarem blocos de funções que demandam muita requisição, ou seja, chamadas para aquelas APIs, que elas podem fazer derrubar uma infra. Então, para não haver esse tipo de problema, então eu vou colocar aquela funçãozinha do login da senha, que são um exemplo, tá? Aquela funçãozinha do login da senha lá na nuvem, porque assim eu já posso escalar ela na hora que eu quiser ou o tempo que eu quero, tá? Só para explicar assim, basicamente. Aí, quando você entende a importância do serverless, aí sim aí você começa a entender o porquê de tudo, tá? Mas e aí, Glaucia, quais são as vantagens em usar uma arquitetura serverless? Então, a gente pode aí fazer uso de construções de aplicações mais escaláveis, né? Entra aquela questão que eu falei com vocês podem escalar uma determinada função que é fundamental para a aplicação. Para mim, geralmente, funções fundamentais dentro de uma arquitetura de projeto de e-commerce, para mim é o login e a senha, o checkout, que é a compra final, e o check-in, né, que é a parte do pagamento. Para mim, se esses 3 serviços falharem, para mim eu estou perdendo dinheiro. Isso não quer dizer que você precisa aplicar arquitetura serverless no projeto inteiro, porque isso tem custo e vai sair muito caro. Mas você tem que fazer uma análise de qual função que eu preciso estar fazendo uso desse tipo de arquitetura. É o que eu falo nas minhas palestras. O serverless é legal de ser usado? Sim, mas ele precisa ser usado de uma maneira muito bem estudada e muito bem estruturada, dependendo do contexto do seu projeto. Senão você pode estar usando o serverless de uma maneira demasiada em funções que pouco tem chamada, mas você já vai estar gastando dinheiro ali. E sem necessidade. E às vezes você vai estar adotando uma stack que no contexto do seu projeto não tem necessidade. Por exemplo, uma aplicação que faça um simple CRUD, por exemplo. Se a sua aplicação ela não demanda muita requisição de API, então para que eu vou adotar uma arquitetura serverless dentro desse projeto? Eu sempre cito o exemplo do site Stack Overflow, eu não sei se vocês aqui conhecem, que é um dos maiores sites para tirar dúvida a respeito de qualquer coisa relacionada a tecnologia, desenvolvimento, a T-Pro, tudo que é dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar no Stack Overflow. O Stack Overflow, ele tem uma arquitetura tão robusta que ele usa ali a demanda ali de SQL na unha, que é o select mesmo, join, vai para ir adentro, sem usar nenhum ORM. Então, assim, não necessariamente você precisa estar adotando essas palavras novas dentro do seu contexto de projeto. Às vezes depende, outras vezes não. Então, só para deixar claro para vocês que muitas das vezes a arquitetura serverless ela não vai ser também uma bala de prata, tá? Outra vantagem, a facilidade em realizar continuous integrations e continuous development. E isso ficou mais evidente agora por conta do lançamento do novo produto, que é o Static Web Apps, que quando esse serviço, só para contextualizar, ele permite de você hospedar até 10 sites estáticos de graça dentro do Azure, de até 100 MB, se não me engano, cada um, de maneira totalmente gratuita. Você não precisa pagar nada para hospedar um site. Por exemplo, eu tenho um portfólio meu, depois eu posso até mostrar para vocês, e hospedar de graça, sem pagar nada por essa hospedagem, né? E no ato que você faz o deploy ou a implantação desse projeto estático dentro desse serviço da Microsoft, que é o Static Web Apps, ele já gera um arquivo de workflow usando aí o serviço do GitHub Actions. Aí já estou entrando num contexto um pouco mais deep dive. Ele já gera para mim uma esteira de DevOps automatizada aqui. Todas as vezes que eu for dar um novo commit ou uma nova atualização no meu site, ele já cria um job ali, uma esteira de job, para poder justamente alimentar a minha esteira de CI/CD automaticamente, sem eu precisar ter uma pessoa de DevOps.
Então, assim, e não somente com sites estáticos, quando você usa o SWA, que é o Static Web Apps, você pode usar o Azure Functions no lado do back-end. Então, assim, facilita demais a realização do CI/CD. Entra aquela questão que eu falei com vocês, que é pagar somente o que usa, que é o famoso Pay as you go, que é justamente aquela questão, você não necessariamente precisa, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei da função que trata o login e a senha, você não necessariamente precisa manter lá em cima, em 100%, a demanda da sua infraestrutura, usando ali o Azure Functions, o dia todo. Então, você pode fazer uma análise. Não, peraí. A parte de login e senha do meu sistema ele é muito importante. Então, eu só preciso ter essa demanda muito alta num período X a Y. Por exemplo, de 9 da manhã até as 18. Então, depois da meia-noite até 6 horas da noite, eu posso habilitar uma regra para ele diminuir essa demanda. Então, você só paga por aquilo que usa. E outro ponto importante é justamente o uso de diferentes linguagens de programação dentro dessa arquitetura serverless. Dentro da Microsoft, do Azure Functions, eu vou estar citando aí quais são as linguagens disponíveis que vocês podem estar fazendo uso do Azure Functions. Tem alguma pergunta? Porque eu já vou passar para o próximo slide aqui. Só a Letícia falou que o Stack Overflow salva vidas. Não, salva demais. Já me salvou várias vezes também. Eu posso fazer só um comentário assim, como eu já estou na tecnologia há 20 sim. anos. Uhum. Quando a gente começou, você para ter um serviço, por exemplo, um GitHub, né, guardar o seu código, nós comprávamos servidores muito caros, então era muito caro. Então hoje, por exemplo, e-mail, arquivos, né, dados, tudo isso, e ficou muito mais barato com a cloud. Então, assim, isso aí chama no-brainer, né? Não tem o que pensar, entendeu? E cada vez mais a gente vai passando para isso. E serverless é a bola da vez, entendeu? Nós fizemos isso com servidor, com máquinas virtuais, com e-mail, com dados, entendeu? Com o GitHub. E agora chegou a vez da tua aplicação em si, né? Eu acho que é o próximo passo, entendeu? Então, assim, eu não quero nem saber aonde minha aplicação está rodando. Eu vou dizer, Microsoft, né, nuvem da Azure, roda isso aqui para mim, roda essa aplicação para mim aqui, e, como a Glaucia falou, eu coloquei o link aqui, Glaucia, da aplicação estática para o pessoal, em português, e o do GitHub, as ações do GitHub, né, de deployment, né, para fazer a integração contínua e o deployment Continuous contínuo, né? Development. Isso. Então, eu coloquei para eles aqui, eu acho que isso aí é o futuro e tudo automatizado, né? O GitOps, né? É o GitHub Actions. E tudo baseado nesse que chama GitOps, que é a operação baseada no código que está no Git, né? Isso, exatamente, GitOps. Eu jogo meu código lá, eu não preciso nem dizer para a Cláudia, eu só falo assim, ó, fiz um commit do meu código no Git, automaticamente isso vai para a cloud através, né, de gatilhos que vai integrar essas coisas todas. Então, isso está bem mais fácil hoje em dia e é isso que a gente está. Mas está excelente. Inclusive, eu acho que já está liberado isso, não está sobre NDA. Mas a Microsoft ela está com o objetivo, você sabe, o GitHub, ele é um braço, é um dos produtos da Microsoft, que é um braço da Microsoft. É uma empresa que pertence à Microsoft, o GitHub. Assim como o LinkedIn também. E agora o NPM, né? Que é o gerenciador de pacotes do Node. Mas eu acho que já foi falado no build. Ele vai ter um botão no GitHub que você vai poder habilitar, apertando esse botão, vamos supor que você não tem instalado na sua máquina local o Visual Studio Code, que é aquela ideia para você desenvolver suas aplicações, seja ela em C#, Ruby, Python, enfim. Então, qual é a proposta do nosso time de engenharia? É ter um botão onde você clica nesse botão e ele vai abrir o Code Spaces, que é o Visual Studio Code na nuvem. Então, você não precisa instalar localmente o Visual Studio Code na sua máquina, criar um ambiente de trabalho na nuvem,
Então, você pode codar na nuvem e deixar todo o seu projeto hospedado na nuvem. Então, não preciso instalar o Docker, não preciso instalar os pacotes. Não sei se vocês trabalham com, se vocês conhecem o Node ou Java, enfim. Você sabe que toda linguagem ela tem o seu gerenciador de pacotes. No .NET, se não me engano, é o NuGet. No Java, eu não lembro qual o nome. No Golang, são os mods. No Rust, são outro nome. No Node é o NPM ou Yarn. Então, assim, tudo na nuvem e sem precisar instalar localmente na sua máquina para aumentar o volume do seu HD. Então, a gente vê uma tendência de tudo ir para a nuvem. É a mesma coisa, né? Antigamente a gente tinha o costume de guardar fotos pessoais no celular. Hoje a gente armazena no local, na nuvem, né? Ou no Google Drive, ou no OneDrive, enfim. A gente vê essa tendência aí. Mas voltando aqui assim... nesse ponto aí foi uma coisa interessante. Nós mostramos para ele nas semanas anteriores também o Visual Studio Code e JavaScript, que praticamente é o que eles estão usando no momento, JavaScript com Visual Studio Code, que já é excelente. E nós mostramos para ele exatamente o que é o Code Space, mas compartilhando também. Quer dizer, eu e Glaucia estamos aqui, cada um abre o seu Code Space e nós podemos compartilhar isso, né? Eu vou acessar o dela e vou poder fazer um pair programming, né? Fazer programação em pares, né? A gente chama de trabalho... Ai, tava na ponta da língua. É um trabalho colaborativo, essa é a palavra. Por exemplo, eu levanto uma instância do Visual Studio Code na nuvem, gero um link usando uma extensão chamada LiveShare. Isso depois eu posso fazer uma outra palestra sobre isso. E com esse link, qualquer pessoa que eu compartilhar esse link, ele entra nesse ambiente virtual que está na nuvem para poder codar ou até mesmo fazer um pair programming, como muito bem falado aqui pelo Jorge. Bom, vamos aqui. Então, assim que fazer o uso da arquitetura serverless sempre será a melhor escolha. Novamente, muito cuidado em fazer o uso dessas novas stacks, porque elas demandam pessoas, conhecimento, às vezes mudanças de cultura, e nem sempre vai ser uma bala de prata que vai resolver o teu problema, que às vezes eu já peguei projetos de empresas antes de eu trabalhar na Microsoft, não vou citar o nome da empresa, inclusive vocês nem vão ver qual é essa empresa, é uma empresa de ensino à distância para médicos, para quem quer tirar CRM, e eles tinham um sistema tão robusto e tão confuso que eles queriam resolver o problema usando uma stack nova como o serverless, por exemplo. Eles poderiam até adotar uma arquitetura serverless. Mas não adianta de nada eu ter uma arquitetura serverless se eu tenho um select mal escrito. Né? Então, depende muito. Então, muito cuidado ao fazer uso dessas novas arquiteturas ou novas tecnologias. Né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o que é Azure Functions, tá? Eu gosto, inclusive, essa definição que a gente vê aqui de Azure Functions, ela consegue ser até melhor do que a definição do Wikipedia. Então, ela diz o seguinte, abre aspas, é um serviço de computação serverless que permite executar facilmente pequenos trechos de código, vejam bem, não é uma aplicação inteira, são pequenos trechos de código ou funções na nuvem, sobre demanda, sem precisar provisionar ou gerenciar a infraestrutura. Ou seja, com Azure Functions, você consegue executar um script ou uma parte do código em resposta a variedade de eventos. Eu gosto demais dessa definição, inclusive, eu estou até para botar essa definição, porque às vezes, como o Wikipedia ele é uma plataforma open source, eu vou até linkar um texto do Azure, incluindo lá o Azure Functions, para incluir essa informação aqui. Então, vamos lá. Quais são as linguagens que eu posso fazer uso do Azure Functions, tá? Então, temos aí essas linguagens que são C#, JavaScript, F#, Java. Há uma polêmica que surgiu de uma semana para cá, mas volta e meia tem sempre essa polêmica que as pessoas às vezes questionam se TypeScript é uma linguagem. Ele acaba sendo porque ele acaba sendo um conjunto
de convenções e superset do JavaScript, né, que ele depende do JavaScript e ele acaba se tornando uma linguagem, né? Então, sim, é uma linguagem, Python e PowerShell. Então, vocês podem estar fazendo uso do Azure Functions usando qualquer uma dessas linguagens. A gente está em questão de preview ainda o PHP e o Golang, que deve sair, acredito, aí para os próximos meses ou futuro muito próximo. Até porque eu participo ativamente a cada 2 semanas aqui dentro da Microsoft das reuniões com o time do Azure Functions para trazer justamente feedbacks da comunidade, porque essa também é uma das minhas funções aqui dentro da Microsoft, coletar feedbacks vindos da comunidade, porque é muito bonito eu falar muito bem de um produto, fazer uma palestra com os slides muito bonitos, mas no dia a dia, falar muito bem sobre aquele produto, mas no dia a dia, para o desenvolvedor ou para a desenvolvedora, aquele produto ele dá problema de bug, dá várias perdas de dinheiro para a equipe. A equipe tem uma certa dificuldade de usar porque acha que a documentação não é tão fácil. Então, eu até falo que para mim é tão importante quanto ter os feedbacks negativos do que os positivos, porque os negativos vão fazer com que a gente faça a melhoria contínua. É daí que surgem as novas features. Outro ponto também que eu gostaria de deixar com vocês aqui, já que vocês são estudantes e isso é importante já passar para vocês, porque infelizmente a gente vê essa cultura. Eu não sei, Jorge, se você sente isso nos desenvolvedores da Austrália, mas eu vejo uma diferença muito grande dos desenvolvedores americanos, pessoas desenvolvedoras americanas, seja eles são homens ou mulheres, enfim, mas as pessoas aqui no Brasil, eu não sei se você percebe esse tipo de movimento, mas aqui no Brasil, a gente quando tem um problema de alguma stack ou alguma tecnologia que a gente está usando, e inclusive se ela principalmente é open source, está disponível lá no GitHub para qualquer pessoa contribuir e ajudar, as pessoas têm o costume de criticar ou falar mal daquele produto lá no Twitter. E eu digo que o Twitter, ele não é o caminho para você passar esse tipo de informação, porque você simplesmente vai jogar o problema ali no Twitter, mas a pessoa que lida com esses problemas para serem resolvidos e as pessoas que criaram aquele produto nunca, jamais vão saber daquela tua opinião. Então, se a pessoa tem um problema, por exemplo, eu, Paulinha, uso Azure Functions com, sei lá, vou dizer aqui com Python, um projeto Python, e não está rodando de jeito nenhum. Aí eu vou lá e posto lá no Twitter. Esse problema que você está relatando lá no Twitter jamais será lido pelo time do produto que lida com aqueles problemas. Então, qual o melhor lugar para você fazer isso? GitHub. Então, se você tem um problema, se você está usando, por exemplo, alguma tecnologia que não está rodando, não está executando legal, precisa de melhoria, olha, eu verifiquei aqui, ó, usando esse serviço aqui, não tô conseguindo fazer isso, fazer aquilo. Gente, não usa o Twitter, usa o GitHub. Por exemplo, não vou citar nomes, mas teve um desenvolvedor JavaScript que ele estava usando o Visual Studio Code no Linux e ele postou, né, lá no Twitter, olha, não estou conseguindo usar o Visual Studio de maneira correta. Não falou isso, não de maneira correta. Eu estou tentando usar o Visual Studio Code, ele tá comendo demais memória do meu computador, consumindo demais memória do meu computador. Reduzir o número de extensions, porque realmente tem algumas extensões que, de fato, elas geram uma alta demanda de memória interna do computador e postou o problema lá. Eu falei assim, fulano, não vou citar o nome dele, né? Você pode até relatar o problema aqui, mas seria mais sensato se você abrisse uma issue dentro do Visual Studio Code, fizesse uma simulação do problema que está acontecendo e direcionar para algum time lá de dentro, porque assim eles vão ficar cientes do que está acontecendo. Você não vai conseguir abrir issue ou o time de produtos e pode até responder, mas é importante a gente ter essa cultura, porque a gente acaba reclamando num lugar que não é próprio para isso. Né? Eu entendi, Glaucio. Acho que tem que dar um feedback sem criticar, né? Não, assim, a gente tem que dar, a comunidade tem que dar esse feedback, mas o
o LinkedIn, Facebook, Twitter não é a plataforma para isso. Eu acho que existe uma plataforma específica para isso, que é o GitHub. Eu não estou falando aqui para que você nunca deve falar mal de um produto nosso. Eu prefiro até que vocês falem até mal, porque falando mal eu consigo ter mais trabalho aqui dentro. Se eu não tiver trabalho, você é mandado embora. A questão toda é você postar um problema de um produto que você está usando no Twitter, porque ninguém vai poder resolver esse problema lá. Você só vai conseguir, o time de produto que lida com esses problemas só vão conseguir ler o teu problema lá no GitHub. É isso que eu quero dizer. A gente tem que ter essa cultura de abrir issues, no caso, né? Eu acho que para o pessoal aqui, assim, pessoal novo, não pense que você não tem voz, tá? Todo mundo hoje, você aí, um estudante de Recife, o mundo é globalizado, pessoal. Estou aqui na Austrália, Fernando está, né? Nós temos brasileiros em todo lugar do mundo. Você não tem que sair do Brasil, mas a sua voz pode ser ouvida em todo o mundo. Então, assim, abra, como ela falou, abra uma coisa, tem que ser em inglês, traduz, joga lá no, né, no tradutor e escreve lá em inglês, porque você vai ficar surpreso como você, na sua casinha aí, do seu computador, você pode acessar o mundo todo se você souber os canais certos, como a Glócia está falando. Tem uma questão aqui que eu acho que o Matheus Ryan, mas no final ele vai gerar um arquivo .js. Ele está falando a respeito do GitHub Actions, é isso? Ele está falando do TypeScript, né? O TypeScript sim, faz a tradução. Sim, no TypeScript, quando você compila, por que acontece? O TypeScript, assim, o TypeScript é o concorrente do Babel. Ele é só um transpilador. Então, no final, quando você compila o TypeScript, ele gera arquivos minificados em JS. Sim, é verdade. No final, ele vai gerar um arquivo JS. Bom, voltando aqui, então a gente pode estar usando aí essas linguagens. Se vocês quiserem obter mais informações, é só clicar. Eu vou estar depois passando esse slide para o Jorge para depois estar passando para vocês. Mas aí, Glaucio, o que eu posso fazer com essas funções? Eu posso processar dados, eu posso integrar sistemas, eu posso trabalhar com IoT e posso criar APIs e microserviços simples. Por exemplo, eu vou mostrar aqui que não necessariamente eu preciso levar 4 ou 5 horas para criar um CRUD simples em Node.js. Em 15 minutos, eu consigo criar um CRUD inteiro, caso eu queira testar um front, para justamente me demandar rapidez na minha agilidade na hora de codificar um determinado código. Então, com o uso das Azure Functions, no caso, eu consigo criar aí microserviços mais simples de fato. Mas e aí, Glaucia, quais são os templates importantes no Azure Functions? Existem 12 templates, inclusive eu já vou mostrar aqui. Entre eles nós temos aí o HTTP Trigger, Time Trigger, Cosmos DB Trigger, Bob Trigger, Q Trigger, Event Grid Trigger. Trigger significa, eu não sei como é que se fala em português, mas é gatilhos, né? Gatilho. Por exemplo, isso. Por exemplo, eu quero colocar na nuvem uma função que a cada 12 horas ela precisa me alertar pelo celular via SMS, um exemplo, que eu preciso tomar um medicamento. Então, eu posso usar aí o Timer Trigger, por exemplo. Eu preciso criar uma requisição usando algum dos verbos HTTPs, que no caso pode ser o get, o put, o delete, o post, para botar essa função na nuvem. Aí você pode usar aí o HTTP Trigger. Tem uma função aqui que eu faço a conexão com um banco não relacional, mas eu gostaria de uma escalabilidade maior dessa função. E aí eu uso o Cosmos DB Trigger. Então, vai depender muito do contexto do projeto e que finalidade daquela função que você quer colocar ali na nuvem. Você pode usar aí já os templates já preparados a respeito do uso do Azure Functions. Se vocês quiserem saber mais informações de cada um deles, nós temos o link aqui embaixo também. Bom, se eu quiser usar um Node.js, se eu quiser usar o Azure Functions dentro do Node.js, eu não sei se vocês aqui conhecem o Node, vocês podem estar usando o Node. O Node é um runtime do V8 para poder levantar um servidor da JavaScript de uma maneira muito mais simples.
Então, vocês podem estar instalando globalmente aí usando esse comando aí que se chama npm i-g azure-functions-core-tools. Porém, para executar esse comando, vocês precisam instalar primeiramente o Node.js dentro da máquina de vocês. O Node está disponível nas principais plataformas de sistemas operacionais, seja ele Linux, Mac ou Windows. Bom, vamos aqui para uma demo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar meu script aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes de começar a demo. Ainda não? Beleza. Só uma coisa, Glaucio, aqui a npm, Sim. que é onde estão todos os pacotes de JavaScript, né, as dependências de JavaScript, Isso. foi adquirida pela Microsoft, faz parte do GitHub, né, agora. Isso. Então, nós vamos garantir a continuidade desse serviço, né, para a comunidade toda, né, junto com o GitHub, vai ser muito interessante. Isso. Inclusive, houve uma movimentação na internet falando que, poxa, a Microsoft está adquirindo tudo, tá virando monopólio, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, eu vi um comentário desse de um desenvolvedor aqui no Brasil, que agora que tudo virou polêmica, né, aqui no Brasil. Então, eu falei assim, gente, eu conheço engenheiros que trabalham dentro do NPM, isso antes da compra da Microsoft, porque eu pertenço ao time do Node.js Foundation, então acabo me conectando com algumas pessoas que trabalham no core, do time core do Node.js, que é um runtime open source, então é uma comunidade muito ativa e a gente meio que acaba se conhecendo. E de uns tempos para cá, se vocês fizerem um estudo um pouquinho mais abasado, vocês vão ver uma movimentação dentro do time de NPM, gente muito boa, gente muito excelente sendo mandada embora. Por quê? Porque o NPM, por ele ser um projeto open source, ele estava sofrendo algumas consequências financeiras e ele estava a ponto de, tipo, acabar. E se o NPM acabasse, a gente só teria um gerenciador de pacote no mundo, que no caso é o Yarn, ou Chocolatey, para alguns que conhecem, mas é muito pouco usado. Mas geralmente as pessoas acabam usando bastante o Yarn. Isso sim ia ser ruim, né? Então, se as grandes empresas sabiam do problema financeiro que o pessoal do NPM estava enfrentando, então por que elas não compraram? Eu joguei esse questionamento para esse desenvolvedor. Né? Todo mundo estava ciente dos problemas financeiros que o pessoal da NPM estava sofrendo. A Google sabia, a Amazon sabia, fala uma outra grande aí. Enfim, todas as grandes sabiam. Por que não compraram, então? Né? Então, a gente, com essa compra, né, não vou dizer compra, com essa aquisição, a gente pode salvar emprego de muita gente. Gente boa que estava sendo mandada embora por problemas financeiros. Então, as pessoas às vezes esquecem ou não percebem ou têm a mania de falar as coisas sem saber o contexto do que estava acontecendo, né? E tem aquela coisa, tipo, se ela estava disponível ali no mercado, por que as outras grandes não compram? Né? Assim como a IBM adquiriu o Red Hat também, e outras empresas vão adquirindo outras coisas também. Então, assim, tem esse questionamento, né? As pessoas precisam se questionar um pouquinho mais com respeito a isso, né? Deixa eu só abrir aqui uma coisinha aqui. Vai compartilhar a sua tela aí, né? Eu parei de compartilhar? Você parou. Ué, que estranho, acho que é porque eu saí do... Saiu do slide. Acho que você ia Ah, mudar para tá. Pois é, deixa eu ver aqui. o demo. Parou de compartilhar, que estranho. Faz pouco tempo. Na hora que você falou que ia começar o É. demo, aí parou. Acho que essa tela aqui. Não, não é essa tela aqui, não. Peraí.
Botou a segunda tela onde está o PowerPoint, sem ser a apresentação. Não é essa tela aqui. Deixa eu ver se é a outra tela aqui. O Matheus está falando, Gláucia, não sei se você viu, mas foi criado um novo runtime do JavaScript Deno. É o Dino, se fala Dino, porque vem Dino. do nome de Dino, de dinossauro. Tá, E na Dino. verdade, ele é D-E-N-O, que Não, ao eu não contrário. sabia em português do. Deixa eu até explicar um pouco por que desse nome, né? O Node.js, ele foi criado pelo Ryan Dawes, né, em 2009, se não me engano, e ele ficou muito feliz com esse projeto. Só que o projeto ele acabou se perdendo um pouco por conta da falta de segurança, por falta de segurança por conta da falta de gerenciamento de segurança do Node Modules, que é aquela pasta que quando você dá um npm install, ele gera aquela pasta lógica, por assim dizer, para você executar aqueles pacotes localmente dentro da sua máquina. Só que geralmente esses pacotes, quem criam é a comunidade. Então, muitas das vezes você pode ter problemas de você instalar um determinado pacote do npm, seja lá qual for, e pode trazer certos comprometimentos de segurança dentro da sua aplicação. E de fato isso tem acontecido bastante. Então, desde 2017 ou 2018, se não me engano, o Ryan Dawes, que é o criador do Node, ele se afastou do time core do Node e criou esse outro time, que é o Dino. O Dino, qual é a diferença dele, né? Inclusive, o nome D-E-N-O é Node ao contrário. Então, por que ele criou? Ele criou o Dino com a questão, logo assim que você entra no site dino.land, você já vê logo de cara a premissa do Dino, né, que é o novo runtime, que é uma runtime baseada em segurança. Por quê? Porque no Dino você não precisa daquele famoso arquivo package.json para instalar localmente os pacotes do Node. Basta você usar uma package interna em forma de URL e na hora que você executa a aplicação, ele já vai fazer a comunicação desse pacote pela internet. Eu não sei se vocês conhecem Python. O Python ele faz muito isso. O Python ele usa, se não me engano, o arquivo requirements.txt, onde você inclui ali todos os pacotes que você pretende usar dentro do seu projeto, e no momento que você digita ali um comando para instalar, assim, logicamente, por assim dizer, importar esses pacotes para executar o teu projeto localmente na sua máquina, você usa esse arquivo. Em Golang, também existe da mesma forma. Você não precisa instalar localmente esse arquivo. Você faz os imports ou exports desses arquivos sem necessidade, através de link, sem necessidade de instalar eles localmente. Aí, nesse caso, é o go.mod, que é o mod. E a premissa do Dino é justamente essa. Se você não tem a necessidade de instalar fisicamente, localmente, esses pacotes dentro da sua máquina, até para não comprometer a segurança da sua aplicação, até mesmo da sua máquina. E o interessante que, diferente do Node, que a sua base ali por baixo dos panos é C++, né, não é bem C++, é um C voltada para, é um GCC que eles chamam, se não me engano, GCC, né, tem a base ali, o C++ ali junto com o JavaScript. Nesse, ele usa o Rust, e ele vem com uma questão com uma questão bastante de se usar o WebAssembly. Muito tem se falado da morte do Node, porque o próprio criador do Node vem falando para as pessoas que trabalham com o Node migrar para esse novo runtime. O problema que eu enxergo nisso tudo é que, por exemplo, o Angular, React, Svelte, me fala aí outro framework conhecido, Vue.js, Ember, todos esses grandes frameworks que são, no caso, criados por grandes companhias. Por exemplo, o React é mantido pelo Facebook. O Vue.js é pela comunidade, mas acaba sendo meio que recebe meio que uma ajuda do time do Alibaba. O Angular é do Google. E, tipo,
esses frameworks todos, eles dependem do Yarn e do NPM. Então, por consequência, depende do Node. Então, se o Node morrer, como é que ficam esses frameworks? Se a tendência do Dino é não usar frameworks, usar WebAssembly. Eu acho uma briga de formiga contra leão grande. Eu acho que o Node não vai morrer por conta disso, porque o ecossistema que foi criado em cima do Node é muito gigantesca. Então, por isso que é um tema bastante polêmico. Eu acredito que no lado do back-end, você pode até usar o Dino, mas com certeza ali, pode ter certeza que o time de Angular, o time do TypeScript, porque o TypeScript trabalha junto com o time do Angular, o React, o Vue, esses grandes frameworks, principalmente mantidos pelo Facebook, o Alibaba, ou até mesmo o Google, eles não vão ceder de usar um runtime do Dino dentro do Angular, porque eles dependem do Node. Tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? O buraco, desculpa a expressão, mas o buraco é muito mais lá embaixo. Por isso que eu não acredito na morte do Node por conta disso. Mas isso é uma discussão que, inclusive, vai fazer parte de uma live que eu vou estar fazendo em junho com os grandes desenvolvedores de JavaScript, seja ele de Vue, de React, de Angular, enfim, que a gente vai estar discutindo sobre esse tema, porque tem se tornado bastante famoso aí, famoso não, tem se discutido bastante, tem se tornado bem polêmico esse tema. Eu não acredito na morte do Node. Da mesma forma que muita gente falou que o Java iria morrer, mas até hoje a gente vê sistemas usando Java. Citibank usa Java, tantos outros. Eu penso muito no seguinte, uma linguagem ela nunca morre. Ela pode ser evoluída. Morrer jamais. Você vê ainda, por exemplo, o C... Ah, sim. O Matheus está perguntando aqui, o Dino não utiliza NPN, correto? Isso, não utiliza. Não utiliza, tanto que você não precisa usar aquele arquivo package.json e você só faz as importações. Você provavelmente, ainda não experimentei o Dino, mas pelo que eu estou entendendo, nesse ponto Matheus ele é está muito... aliviado, ele falou que não quer que o Node.js morra. Não tem como, porque que acontece? O Angular, se você presta atenção, se você ler ali a documentação do Dino, você vê que o Ryan Dawes, ele recomenda bastante no lado do front, por assim dizer, você usar o WebAssembly, né? Por quê? Ele sabe que desde o momento que eu precisar usar o Angular, eu não vou poder usar o Dino, Ô, porque eu vou ter que Glaucia, eu acho mudar que todo... isso é uma coisa interessante para uma próxima coisa falar sobre o Sim, WebAssembly, né? sim, Então, eu tinha falado para eles aí que o WebAssembly é o futuro da aplicação web, né? sim. Então, a minha geração viu a mudança para o JavaScript no começo, né? Há bastante tempo atrás, 20 anos atrás, mas isso está mudando. Então, é como se a gente hoje tivesse uma aplicação desktop, né? O que é o WebAssembly. Então, qualquer linguagem que você escrever que suporta o WebAssembly, você vai rodar dentro do browser como se fosse uma aplicação nativa do Windows ou do Mac ou de qualquer plataforma. Então, isso é muito interessante. Está vindo para containers também. Você vai poder rodar containers como... Então, é como assim, eu pego meu código de programação, qualquer linguagem, eu gero um código binário e esse código binário vai poder rodar em qualquer plataforma, né? Então, isso aí é uma mudança de paradigma muito grande e realmente é o futuro. E o Microsoft lançou um framework chamado Blazor. É o Blazor. Blazor, é o O Blazor. Blazor é É. muito interessante, é tudo em WebAssembly, né? Tipo assim, você pode instalar ele. Então, você pode pegar uma aplicação de browser, de web, e fazer, eu quero instalar ela no meu computador, e ela vira como se fosse uma aplicação agora desktop. Isso aí é um papo para o Ah. futuro aí, bem interessante. Ele tá pegando o compartilhamento de janela, não de tela. Então, peraí, eu tenho que... Escola, Que estranho. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. escolher a certa aí para você compartilhar. Eu Pessoal, preciso... algumas perguntas aí enquanto Ah, ela tá está... aqui. Encontrei. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Eu já tenho instalado aqui o NPM, já tenho instalado aqui a Azure Functions também. Então, para a gente começar essa demo, eu vou estar usando aqui um prompt de comando amigável, que eu chamo de Commander. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui.
Ai, cadê? Ué, eu fechei? Não, peraí. Ah, tá aqui. Beleza. Show de bola. Então, eu estou usando aqui esse prompt de comando aqui, mas depois eu posso estar mostrando para vocês o novo terminal do Windows, tá? Então, tenho aqui uma pasta chamada demo-azure, tá? E para fazer essa demo, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente... Um minuto. Tá. Eu vou fazer uma demo bem simples, porque eu iria usar o MongoDB, mas eu acho melhor não trabalhar com persistência de dados, porque eu já vou estar entrando numa coisa um pouco mais deep dive e pode ser que vocês se confundem. Então, eu vou fazer uma demo bem simples. Eu vou criar uma pasta chamada mkdir demo 1 e eu vou entrar nessa pasta. Para listar pasta no Windows, nesse prompt de comando aqui, eu consigo usar os comandos do Linux. Acho que o comando para listar pastas internamente no Linux é ls, mas se eu estivesse usando o prompt de comando não seria ls, seria dir, né? Então eu vou entrar aqui nessa pasta, demo 1. Beleza, estou dentro dessa pasta. Então, se eu quiser criar uma função, o primeiro comando que eu preciso executar é um comando chamado funcinit. Então, vou digitar aqui, não sei se está pequena a letra, se eu preciso aumentar um pouquinho mais, já aumentei aqui. Então, vou digitar aqui funcinit e ele vai me listar aqueles 12 templates que eu me... Não, perdão, antes disso. Aí aqui, quando eu dou um funcinit, como eu estou usando o Azure Function usando linha de comando, ele me lista justamente as linguagens que eu posso estar fazendo uso do Azure Functions via prompt command, né? No caso ali eu tenho ali o .NET, eu tenho o Node, eu tenho o Python e tenho o PowerShell. Nesse caso eu vou escolher aqui o Node. Quando eu clico aqui em Node, me aparece duas opções. Eu posso estar usando aqui o JavaScript ou o TypeScript. Para fins de demo, eu vou estar usando aqui o JavaScript. Então, quando eu clico aqui em JavaScript, ele já vai me gerar uma pasta que quando eu for dar um code ponto é um comando para poder abrir o Visual Studio Code. Vou passar aqui para vocês. E no ato, vejam aqui o que ele criou para mim. Ele criou para mim aqui uma pasta chamada .vscode, onde eu tenho aqui a questão das extensions.js, que é um arquivo que mostra quais extensões do Azure Functions que eu vou estar usando dentro dessa função. Eu tenho aqui um arquivo .gitignore, que ele vai... Não sei se vocês sabem, mas esse arquivo, quando eu lido com dados... isso aqui é importante de falar. Todas as vezes que eu dou um func para um projeto dizendo que está identificando... Peraí, deixa eu fechar, vou ter que abrir de novo. Ele dá aquele alerta ali, dizendo que eu tenho que habilitar o uso do Azure Functions dentro da minha aplicação. Então, sempre vocês, quando aparecerem aquela informação, vocês têm que clicar em Yes. Beleza, se aparecer aqui, beleza, então eu vou clicar aqui em Yes e olha o que ele vai fazer para mim. Ele vai gerar para mim alguns outros arquivos, que está um pouquinho lento, porque eu estou numa ligação. Aqui, ó. Ele vai me gerar essas perguntas. Qual é a linguagem que você vai estar usando aqui nessa função? Nesse caso aqui, eu vou usar o JavaScript. Não está selecionando? Acho que no caso você já criou pela linha do comando, não? Não, porque eu preciso... Ele vai me gerar alguns arquivos, mas eu acho que está dando pau aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Se der problema, não tem problema. Eu tenho... Vai abrir aqui de novo.
Como ele ainda não abriu, enfim, aí eu tenho aqui esse host.js que mostra justamente a versão do Azure Functions que eu estou usando, porque o Azure Functions ele está na sua versão 3.0. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a versão 2.0. Agora foi. É algum problema dentro do code. Aí ele me gera outros arquivos. Esses arquivos que ele me gera, por exemplo, eu já mencionei sobre esse arquivo aqui, que é o extensions.js. Esse launch.js, vamos supor, eu quero depurar essa função. Então, ele já me deixa aqui preparado um template de como que você pode estar fazendo a depuração do Azure Functions dentro da sua função. Esse settings.js, ele mostra justamente qual tipo de ações que o meu Azure Functions vai estar realizando. Então, eu tenho aqui, depois eu atualizo para o 3.0, até para a questão de experiência do comando aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o npm install, eu tenho o JavaScript aqui, o Project Runtime, que é o 3, né? Então, todas as actions que eu preciso para executar essa função localmente, ela está nesse settings.json. E eu tenho aqui também o tasks.js, né? Tem todas as tasks, inclusive aqui, todos os comandos aqui, se eu quiser botar na hora de botar em produção, eu posso justamente apontar esse tasks.js, que ele vai fazer toda a execução dessa minha função lá na nuvem. Beleza. Aqui eu tenho esse host, já expliquei, né? Define qual tipo de versão que eu estou usando. Ali também, dentro desse host, a gente vai fazer. Inclusive, por exemplo, se eu estou usando essa Azure Functions lá do back-end, eu preciso apontar essa API lá no front, eu tenho que habilitar o CORS, né? Então, eu crio justamente aqui. E eu tenho aqui o local.sets.json. Então, todos os dados sensíveis ou variáveis de ambiente sensíveis eu declaro aqui. Tanto que esse arquivo, ele tinha até que ficar cinza, porque ele não pode ser comitado, né? E aqui, o famoso package.json, que já é o pacote que faz a instalação das dependências localmente do Node.js. Beleza, eu já dei um func-init, já iniciei essa função. Então, o próximo passo que a gente precisa fazer para criar uma nova função é justamente executar o comando func-new. Então, quando a gente cria, né, clica, né, na verdade, digita esse comando func-new, é nesse momento que aparece aqueles 12 templates. No nosso caso aqui, a demo vai ser usada usando o template do HTTP Trigger, porque a gente vai estar fazendo uma comunicação, uma requisição via post. Deixa eu só ver aqui. Ele me lista aqueles 12 templates. No nosso caso aqui, a gente vai estar escolhendo aqui a opção HTTP Tree. Vou dar um Enter. E eu vou dar um nome para essa função. Para o meu caso aqui, eu vou botar Get Heroes. Perdão. E criou para mim essa função. Quando eu volto aqui para o VS Code, deixa eu só abrir aqui o zoom. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu vir aqui em downloads, teste. Tá legal, tá dando para ver legal. Não, é só para rabiscar. Ah, tá. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas eu tenho aqui uma pasta que foi criada, que é chamada de Get Heroes, e quando eu abro ela, aqui, ó, a gente vê aqui dois arquivos. Nós vemos aqui o arquivo function.json e o index.json. Então, vou explicar agora rapidamente o que seria cada um deles. Esse function.json é justamente onde a gente define tudo relacionado a essa requisição, né? Se ela vai ser um post, se ela vai ser um get, se ela vai ser um delete, vai ser um put. Nesse caso aqui, a gente vai definir o auth level dela como anonymous. E o método, como eu quero retornar uma lista de heróis, então, se eu quero retornar alguma coisa, então ela vai ser um método get. Tá?
E aqui também eu posso definir a rota, perdão. Aqui eu posso também definir a rota dessa minha API. Então aqui, ó, quando eu dou, por exemplo, ponho as duas aspas e dou Ctrl alguma coisa, ele já me diz aqui o que você quer definir aqui, o data type, o route, o webhook type. Nesse caso eu quero definir um route e eu vou dizer que o meu endereço dessa API vai ser heroes. Então como é que vai ficar, eu vou depois comentar isso aqui, tá? Então como é que vai ficar o endereço da minha API? Então vai ser localhost 2.7071, que é a porta padrão do Azure Functions, /API /heroes. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Quando eu defino a minha rota. Beleza? Vou apagar aqui porque eu acho que comentário no JSON, não consigo fazer comentários no JSON. Bom, beleza. Feito isso, a gente precisa agora criar a lógica para poder criar, no caso não é criar, né? De listar os heróis. Então, toda a lógica do CRUD dentro do Azure Functions, ele fica concentrado justamente nesse arquivo aqui, ó. Perdão. Ele fica concentrado aqui. Perdão. Opa. Acho que agora eu não consigo sair do zoom aqui. Peraí. Aqui, peraí. Só um minutinho. Deixa eu dar um Ctrl Alt Del. Agora foi. Não, foi. Então, quando eu quero, por exemplo, criar toda a lógica do meu CRUD, do get, do push, do delete, eu crio sempre dentro desse arquivo aqui do index.js. Nesse caso aqui, eu vou abrir ele. Eu vou apagar algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver. Vou apagar tudo isso aqui, melhor. Beleza. Para quem trabalha com... Para quem já conhece o JavaScript, principalmente o Node.js, ele é um runtime para levantar o serviço do JavaScript, um servidor do JavaScript no lado back-end, e ele trabalha muito com a questão de promises, async e callback, né? Então, sempre dentro de uma função dentro do Node.js, a gente sempre vai ter sempre duas definições. Um contexto que é, no caso, né, no Node, é o REC, não, é o res e o REC. Então, tudo aquilo que eu quero exibir, aqui, no caso aqui do Azure Functions, é o context e o REC. Tudo que eu quero exibir de informação que eu quero listar, então eu uso o context. Tudo que eu quero requisitar, eu uso o REC. Então, nesse caso aqui, eu vou botar assim, ó, context, que seria igual seria res ponto alguma coisa, mas no caso, como a gente está trabalhando com a Azure Functions, vai ser context. Context.res é igual a status 200, ou seja, quando a gente diz que um status é 200, é porque eu consegui listar de maneira perfeita aquela API, aquela determinada requisição, ou que consegui gravar, enfim. E propositalmente eu vou criar uma espécie de um banco virtual aqui, e eu vou criar um array, onde eu vou definir esse array como body, e aqui dentro dele eu vou listar vários heróis. Então, entre eles o Iron Man, por exemplo. Vou listar aqui o Thor. Vou listar aqui o Electra, para quem não conhece. Ant-Man. Vou listar aqui também o Spider-Man. Enfim, vários heróis aqui. Beleza? Então, qual é a função que vai acontecer aqui? No momento que eu fazer a chamada, lembra agora sim eu posso comentar aqui. No ato que eu for escrever lá no meu... Ai, gente, cadê o negócio aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Não é API, é Postman. Agora que eu lembrei o nome. Caramba, tá me falhando demais a memória. Toda vez que eu for acionar o Postman, ele vai, quando eu digitar essa rota aqui, localhost 7070,
7071/API/Heroes, ele vai me listar, claro, né? Se eu botar aqui um get, por exemplo, né? Ele vai me listar todos esses heróis. Vamos fazer um teste para ver se ele vai me retornar um 200 e vai me listar essas informações? Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa executar essa função. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vai botar aqui func host start. Olha o que vai acontecer. No momento que eu digito esse comando, ele vai me gerar um link. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Tá executando porque tá lento, porque como eu estou usando o Teams ele consome um pouquinho de memória. Olha o que ele fez aqui para mim, olha que interessante. No momento que eu dou um func host start, ele me gera uma URL como essa aqui. Localhost, dizendo que eu estou executando essa função de maneira local, com a porta padrão do Azure Functions, que é 7071/API/Heroes. Lembra daquela definição que nós definimos a rota? Olha ela aqui aparecendo. Então, no ato que eu abrir aqui o Postman para poder testar essa rota, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova janela. Pessoal, só para quem não conhece, Glaucio, é o Postman, né? Isso. Você pode instalar no Windows, ele é chama-se um cliente para você chamar suas API, né? Um REST API client, né? Isso. E você pode usar para teste, até performance, e você pode até guardar, salvar todas as suas APIs, aí você pode já ter uma coleção ali, é o que a Glaucia está mostrando aí. Isso. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma nova janela, uma nova instância. Lembram que lá na pastinha, deixa eu ver aqui, na pastinha function.js, eu defini que esse é um método get? Beleza, né? Então, quando eu clico aqui no Postman, ele me lista todos os verbos HTTPs que eu posso estar requisitando uma determinada URL para poder me responder, me cuspir aquela informação para a web. Então, a gente tem aqui o get, tem o post, tem o put, tem o pat, tem o delete. Os outros a gente dificilmente usa, tá? Essas copy, head, a gente usa praticamente mais essas 5 aqui. Só para exemplificar, tá? As requisições HTTPs dentro da web, ela é representada pelo famoso CRUD. O que é o CRUD, né? É o famoso o create, né? Que é o criar, que é o read, de ler, que é o update, de atualizar, o delete, né? Enfim. Então, a gente tem aqui o get, que é o listar, o post, que é o criar um novo herói, o put, que é o atualizar, o patch, que é uma atualização um pouco mais avançada, pouco se usa, mas tem empresas que usam, e o delete, que é o excluir. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui essa URL aqui, vamos copiar ela, e vamos ver o que vai acontecer. Se eu clicar aqui e dar um send, olha o que vai acontecer. Ele me listou todos os heróis. Ah, Glaucio, eu quero ver isso executando na web. Não tem problema, eu posso copiar essa mesma URL aqui, pegar o meu browser, e se eu executar ele aqui no browser, seja ele no Chrome, Edge, Mozilla, independente do browser que vocês estiverem usando, se eu der um Enter, ele vai me listar igual. Tá? Então, essa é uma demo bem simples. Se vocês quiserem fazer um CRUD inteiro dessa aplicação, eu tenho um artigo no DevTool, que é uma plataforma universal para você gerar conteúdos técnicos, onde eu posso estar... deixa eu só vir aqui em mim. Isso, só passar logo aqui para vocês, que eu ensino a desenvolver um CRUD inteiro, migrando, persistindo no MongoDB, usando o Angular 9. Perdão, Angular 8. Aí vocês podem estar dando uma olhadinha. Sim. Eu não sei se o pessoal está acompanhando do CRUD, né? CRUD é o Create,
Read. read, update e delete, né? São os 4 comandos, né? A gente fala CRUD. Isso, são os 4 com... Isso, exatamente, que são aqueles famosos... não sei se tem algum aluno aqui no período do TCC, mas quando você faz o TCC, os professores da faculdade pedem para vocês criarem um CRUD de fato, tá? Deixa eu só passar logo esse artigo. Beleza, já passei, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida no momento de criar esse CRUD, me avisam que eu ajudo vocês nessa questão. Aí se eu quiser parar de executar essa função, é só dar um Ctrl C. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação, já para a gente concluir e vir aqui para os finalmente, até porque... só passar aqui... Foi uma demo bem simples, mas pelo menos vocês puderam hoje aprender o que é uma arquitetura serverless. Então, hoje vocês conseguem entender a importância dessa arquitetura e já começam a entender que, por mais que ele seja um buzzword do momento, não necessariamente ele precisa ser uma bala de prata para resolver todos os problemas da sua aplicação. Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida com o arquiteto do sistema da aplicação que você está mexendo. Quais são as vantagens em usar essa arquitetura serverless? Então, no momento que eu uso uma arquitetura serverless no contexto de microserviços, você pode deixar a sua aplicação escalonável, resiliente e segura. Segura no ponto de que, não de tratar segurança, de alguém hackear o seu sistema, mas a segurança de você não ter perda de dinheiro por uma função não estar sendo usada de uma maneira correta devido a uma falha ali da infraestrutura, por não estar segurando ali a demanda daquela requisição, daquela determinada função. Aprendemos um pouco hoje o que seria o Azure Functions, a facilidade aí de estar usando esse serviço aí do Azure para quem trabalha com Node.js, o JavaScript ou TypeScript. Nós fizemos aqui uma demo, né, de como que vocês podem estar usando o Node.js com o Azure Functions. E uma outra coisa que eu não tive a oportunidade para mostrar para vocês, mas a gente está com alguns probleminhas. O que acontece? A Microsoft, durante esse período pandêmico, ela tem procurado liberar alguns serviços e hospedagens de alguns grupos de recursos em alguns lugares por conta da pandemia, porque tem muito governo usando os nossos serviços da nuvem, então a gente acaba tendo algum problema para criar um novo serviço ultimamente por conta dessa alta demanda. Mas se vocês quisessem, por exemplo, implantar ou realizar o deploy dessa função na nuvem, basta vocês fazerem o seguinte: dentro do Visual Studio Code existe uma extensão que se chama Azure. Quando você clica nela, você pode... Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó. É que está desconectado, mas eu consigo conectar com a minha conta do Azure dentro do Visual Studio Code. Aí eu conecto. Depois que eu conecto nela, aí para mandar essa função para a nuvem, sabe o que eu preciso fazer? Vocês clicam com o botão direito e clica aqui em Deploy to Function App. Aí dali ele vai aparecer várias perguntinhas, perguntando para criar um grupo de recursos, qual o nome dessa função, e pronto, já vai estar na nuvem. São, me engano, 2 ou 3 perguntas. É um ponto interessante aí, né, Glaucia? Tudo que você fez aí foi na sua máquina local. Isso. Você simula tudo na sua máquina, roda tudo na sua máquina. Quando você estiver pronto, você vai fazer o deployment para a cloud, né, para a nuvem. Exatamente. Assim, você vê, é tudo uma questão de next, e pronto, já está ali o deploy. E outra informação bastante importante. Porque que acontece? Tem alguns serviços da Microsoft que eles são pagos. De fato, tem que concordar que são pagos. O Azure Functions, para quem... Na verdade, para quem é estudante e tem qualquer conta de e-mail, @br, alguma coisa, tem direito a um programa que a gente chama de Azure for Students, que é a qual você ganha um limite ali anual para poder fazer uso dos serviços da Microsoft de graça, né, de alguns serviços do Azure de graça.
Entre eles está listado o Azure Functions. Então, você pode fazer, acho que até 100 mil requisições por mês para testar esse serviço sem pagar nada. Então, depois eu posso estar mostrando aqui o site do Azure for Students para vocês entrarem em contato para ver se a faculdade de vocês tem a elegibilidade para conceder esse serviço gratuitamente para vocês. Voltando aqui à apresentação. E como realizar o deploy facilmente no Visual Studio Code. Então, assim que sempre fazer o uso do Azure Functions junto com o Node.js, você vai ter aí uma solução resiliente, escalonável e com bastante segurança, porque você tem certeza de que a hora que eu precisar, eu posso provisionar aquela função no momento que eu precisar, sem a necessidade de comprar um servidor físico e sem demandar tanta gente para resolver aquele meu problema, sem ter perdas de clientes e dinheiro também dentro da minha empresa. Então, quem quiser saber mais informações a respeito do Azure Functions ou Serverless, nós temos aqui estou disponibilizando para vocês aqui um QR Code, onde vocês podem obter mais informações, inclusive cursos totalmente gratuitos, feitos pela Microsoft, por engenheiros de renome da Microsoft, como, por exemplo, nós temos um curso recente criado pelo Bork Holland, que é um dos meus chefes também, ele é um líder, a gente chama de líder vertical, dentro do nosso time aqui de C+AI, que criou um curso de Cosmos DB, que é um banco não relacional da Microsoft, como que você pode persistir, criar um CRUD com React, junto com Azure Functions e o Cosmos DB. E um outro curso recente, que foi lançado essa semana, pelo nosso queridíssimo aí, o John Papa. Para quem não conhece, é um nome bastante importante dentro da área aí de JavaScript. E ele criou um curso usando aí o Angular, como que você pode criar, fazer uma implementação de uma página estática usando o novo serviço, que é o Static Web Apps, e no seu lado back-end usando o Azure Functions. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês acessarem com o celular. Só voltar aqui para a apresentação. E caso vocês queiram obter sempre contato comigo, eu estou sempre disponível aí pelos principais mídias sociais, entre elas aí o LinkedIn, o YouTube e o próprio Twitch. Embora a Twitch ela seja uma plataforma, como é que eu poderia dizer, focada especificamente para quem é gamer ou faz gameplays, mas ultimamente ela tem se tornado uma plataforma para fazer live coding. Então, se vocês quiserem chegar junto, eu tenho o costume de fazer live code às segundas, quartas e sextas, mas como vocês podem perceber, eu estou com um problema de tosse muito intensa. Eu começo a tossir demasiadamente quando eu começo a falar. Então, por recomendação médica, os médicos pediram para eu não fazer live code no momento. Então, dei uma parada, já estou mais ou menos 1 mês e meio parada. Então, pretendo voltar daqui a uma semana. Pretendo voltar, em junho, ou na primeira ou na segunda semana, porque eu comecei um tratamento meio que pré-asmático, que acho que agora eles conseguiram identificar o problema que eu estou tendo. Eu acredito que até lá eu já esteja com esse problema resolvido. Espero, porque ficar tossindo já 2 meses não dá. Mas se vocês quiserem me contactar até pelo Twitter, tá ali o QR Code, podem me seguir, que eu vou estar respondendo a qualquer dúvida de vocês também, tá? Muito obrigada aí pela presença de todos, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso estar tirando agora para vocês. Cláudia, muito obrigado. Eu vou parar a gravação, mas eu vou ficar aqui para as perguntas. Muito obrigado pela participação de todo mundo, as perguntas, o Fernando, e vão ter outras lives com certeza. Beleza.